No tranquilo vilarejo de Aurora, uma jovem chamada Helena vivia imersa em sonhos e esperanças. Seus olhos brilhavam como as estrelas que ela tanto amava observar nas noites serenas. Filha de uma família amorosa e unida, Helena cresceu em um ambiente que parecia imune às adversidades do mundo exterior. Seu lar era um refúgio de risos, histórias e aconchego, onde cada dia trazia a promessa de um amanhã melhor. Os campos verdejantes que cercavam a casa de Helena testemunhavam sua alegria contagiante enquanto ela corria, livre como o vento, perseguindo seus sonhos com a confiança inabalável de que o futuro seria um lugar onde todos os seus desejos se realizariam. Amigos leais, pais amorosos e um mundo que parecia sorrir para ela eram as peças que compunham sua realidade encantadora. Mas, como costuma acontecer, a vida tinha seus próprios planos e reviravoltas. Foi em um dia ensolarado que uma notícia inesperada quebrou a harmonia desse cenário idílico. Os médicos diagnosticaram Helena com uma doença rara e cruel, lançando uma sombra sobre sua juventude e esperanças. De repente, o futuro que parecia tão claro e promissor agora era turvo e incerto. A dor inicial e a tristeza invadiram a casa que antes ressoava com risos e alegria. Helena, sempre uma sonhadora, encontrou-se diante de um obstáculo que nenhum de seus sonhos poderia ter previsto. No entanto, em meio à escuridão que parecia envolvê-la, um fio de luz começou a brilhar. Esse fio veio na forma de um antigo livro sobre filosofia estoica, descoberto na biblioteca de seu avô, um sábio contador de histórias que sempre tinha uma lição para compartilhar. Nas páginas amareladas daquele livro, Helena encontrou as palavras de antigos sábios que haviam enfrentado desafios semelhantes aos seus. Ela mergulhou nos ensinamentos do estoicismo, uma filosofia que pregava a virtude, a resiliência e o controle sobre as próprias reações diante das adversidades da vida. E assim, com sua determinação inata e a sabedoria adquirida dos estoicos, Helena iniciou uma jornada de resiliência que não apenas transformaria sua vida, mas também inspiraria aqueles ao seu redor. O obstáculo inesperado. O sol brilhava com intensidade sobre o vilarejo de Aurora naquela manhã, quando a vida de Helena deu um giro inesperado e cruel. O que deveria ser um dia como outro qualquer, transformou-se em um marco doloroso e devastador. Sentados na sala de espera da pequena clínica médica, Helena e seus pais aguardavam ansiosamente os resultados dos exames que ela havia feito semanas antes. A tensão no ar era palpável, e cada segundo parecia uma eternidade enquanto eles trocavam olhares preocupados. O som do relógio na parede ecoava como uma contagem regressiva silenciosa. Finalmente a porta se abriu, e o médico entrou com um olhar sério e compadecido. Ele fechou a porta atrás de si, seus passos lentos ecoando no silêncio opressivo. Ele olhou nos olhos de Helena com um misto de pesar e profissionalismo, antes de começar a compartilhar as palavras que mudariam tudo. Helena, começou o médico, sua voz cuidadosamente controlada. Nós revisamos os resultados dos exames minuciosamente. O que descobrimos é que você tem uma doença rara e incurável. O impacto daquelas palavras caiu como um peso sobre Helena. O chão parecia se mover sob seus pés, e ela sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ela tentou absorver a gravidade do que estava ouvindo, mas suas palavras se transformaram em um zumbido distante em seus ouvidos. O diagnóstico pairava diante dela, uma sentença que ela nunca poderia ter imaginado receber. As lágrimas encheram os olhos de Helena, uma mistura de incredulidade, medo e tristeza. Ao olhar para seus pais, ela viu reflexos semelhantes de dor e choque. As expressões deles espelhavam a sua própria, uma combinação de amor e angústia. E assim, o choque inicial e a tristeza se entrelaçaram, formando uma nuvem escura sobre aquela sala. A notícia que eles nunca esperavam havia chegado, e a vida de Helena havia mudado para sempre. Nesse momento de profunda vulnerabilidade, a família enfrentava uma encruzilhada, lutando para entender como prosseguir a partir dali. O encontro com o estoicismo.
Dias após receber o diagnóstico que abalou sua vida, Helena sentia-se como se estivesse à deriva em um oceano de incertezas. Cada pensamento era acompanhado por uma sombra de ansiedade e uma pontada de tristeza. No entanto, algo inesperado estava prestes a cruzar seu caminho e lançar um feixe de luz em sua escuridão. Em um daqueles dias em que a chuva caía mansamente lá fora, Helena decidiu passar algum tempo explorando os cantos da casa de seus avós, em busca de distração. Enquanto vagava pelas salas cheias de memórias, ela acabou chegando à biblioteca de seu avô. As estantes de madeira escura abrigavam uma coleção vasta de livros, desde clássicos da literatura até tratados filosóficos. Entre os volumes empoeirados, um livro em particular chamou sua atenção. Com a capa gasta pelo tempo, o título Meditações Estoicas estava gravado em letras douradas. Helena sentiu um puxão inexplicável em direção a esse livro, como se ele tivesse sido colocado ali, especialmente para ela naquele momento. Com delicadeza, ela pegou o livro e abriu suas páginas amareladas. As palavras impressas pareciam ecoar de séculos passados, como sussurros de sabedoria que atravessavam o tempo. Intrigada, Helena começou a ler, mergulhando nos pensamentos e reflexões dos antigos estoicos. As palavras saltavam das páginas e penetravam sua alma de maneira profunda. Ela encontrou ensinamentos sobre como enfrentar a adversidade com resiliência, como cultivar a virtude em todas as circunstâncias e como encontrar serenidade no meio do caos. Cada parágrafo ressoava como um conselho de um amigo sábio, oferecendo orientação e conforto nas palavras imortais de filósofos que haviam enfrentado suas próprias lutas. À medida que Helena continuava a explorar as páginas do livro, uma nova centelha começou a se acender dentro dela. Ela não estava mais apenas lendo palavras. Ela estava se conectando com uma filosofia que parecia ter sido escrita especialmente para aquele momento de sua vida. Cada princípio estoico parecia uma ferramenta valiosa que ela poderia usar para lidar com os desafios que estavam à sua frente. E assim, diante das palavras daquele antigo livro, Helena embarcou em uma jornada de autodescoberta e transformação. Ela encontrou um refúgio nas páginas desgastadas e uma força que ela não sabia que possuía. Com o estoicismo como seu guia, Helena estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente, um passo de cada vez. Aceitação da realidade. Os dias passaram desde o momento em que Helena encontrou conforto nas páginas do livro estoico. A semente da filosofia começou a germinar dentro dela, trazendo uma nova perspectiva para enfrentar sua situação desafiadora. No entanto, a estrada da aceitação ainda estava repleta de obstáculos, e Helena sabia que a jornada seria árdua. Todas as noites, ao deitar-se em sua cama, Helena contemplava o que o futuro lhe reservava. As lágrimas que antes vinham com facilidade haviam diminuído, mas a sensação de impotência e a perspectiva de uma vida limitada ainda a atormentavam. Ela olhava para o teto, perdida em pensamentos sobre todos os sonhos que pareciam estar escorrendo por entre seus dedos. Foi nessas noites de silêncio que as lições estoicas começaram a tomar forma dentro dela. Lendo e relendo as palavras dos antigos filósofos, ela começou a entender a essência de uma das ideias centrais do estoicismo: o conceito de que o único controle verdadeiro que alguém possui reside em suas próprias reações diante das circunstâncias. Helena percebeu que, embora não pudesse controlar a doença que a afligia, tinha o poder de moldar a maneira como escolhia enfrentá-la. A ideia de controlar suas próprias reações ganhou força dentro dela. Ela compreendeu que, embora não pudesse escolher a doença, poderia escolher como encararia a jornada que a esperava. Com essa nova compreensão, Helena começou a abraçar a perspectiva de uma vida limitada de maneira diferente. Ela não estava mais se rendendo ao desespero. Em vez disso, estava se comprometendo a encontrar significado e beleza nas pequenas coisas que ainda podia fazer. Ela se viu procurando pelos momentos de alegria e conexão, sabendo que esses eram os verdadeiros tesouros da vida. Cada dia era uma oportunidade para aplicar os princípios estoicos que ela havia absorvido.
Helena procurava a virtude em suas ações diárias, buscava a autodisciplina em suas reações emocionais e abraçava a resiliência sempre que enfrentava um obstáculo. À medida que ela internalizava esses ensinamentos, uma transformação silenciosa ocorria dentro dela. A aceitação da realidade não era mais um fardo insuportável. Era um caminho que Helena estava trilhando com determinação. Ela começou a enxergar a beleza na simplicidade da vida, nos momentos compartilhados com a família, nos raios de sol que atravessavam sua janela e nas pequenas conquistas que antes passavam despercebidas. Ela estava descobrindo que, mesmo diante de um horizonte limitado, ainda havia espaço para crescer, amar e encontrar alegria. Enquanto Helena navegava pelas águas tumultuadas da aceitação e do crescimento pessoal, sua família permanecia a âncora que a mantinha firme. Eles perceberam que a jornada de Helena não precisava ser enfrentada sozinha e se uniram em um gesto poderoso de amor e apoio. Quando Helena compartilhou o diagnóstico com seus pais e irmãos, as expressões de choque e tristeza que inicialmente preenchiam a sala deram lugar a um senso de união. O amor incondicional que sempre existiu entre eles se tornou ainda mais evidente quando eles decidiram enfrentar essa adversidade juntos. Os dias se transformaram em semanas e meses, e Helena não estava mais apenas lendo sobre estoicismo em isolamento. Ela compartilhou seus aprendizados com sua família, contando histórias sobre os antigos filósofos e como suas palavras ressoaram em sua própria jornada. À medida que ela falava sobre a filosofia que a estava guiando, seus entes queridos escutavam com atenção, sedentos por qualquer fonte de conforto e sabedoria. Foi uma noite especial, à luz das velas, que Helena escolheu compartilhar a profundidade de sua jornada com seus pais e irmãos. Ela explicou como o estoicismo a ajudou a encontrar força dentro dela, a aceitar a realidade e a descobrir a beleza nas pequenas coisas. Ela falou sobre o poder de controlar suas próprias reações e a importância de cultivar a virtude mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. O que aconteceu a seguir foi um momento de conexão e unidade que todos guardariam para sempre em seus corações. Sua mãe, com lágrimas nos olhos, compartilhou como as palavras de Helena a haviam inspirado a enfrentar seus próprios medos e desafios. Seu pai, normalmente reservado em relação às emoções, expressou seu orgulho pela força de Helena e sua determinação em não desistir. Seus irmãos, que sempre haviam sido seus parceiros de aventuras, agora estavam prontos para ser seus pilares de apoio, não apenas como irmãos, mas como amigos e confidentes. E assim, com as chamas das velas dançando à sua volta, a família de Helena se uniu ainda mais, fortalecidos por sua coragem e pelo poder das palavras estoicas. À medida que os dias se desdobravam, Helena não estava mais apenas inspirando a si mesma. Ela estava inspirando aqueles que a amavam. A filosofia estoica, que ela havia encontrado em um antigo livro, agora era um farol de esperança para todos eles. Juntos, eles exploravam os princípios do estoicismo, apoiando-se mutuamente na busca por uma vida de virtude, resiliência e significado, independentemente dos obstáculos que a vida lhes apresentasse. Com o passar do tempo, Helena começou a perceber que a jornada que ela estava trilhando não era apenas sobre sobreviver à adversidade, mas sobre encontrar um propósito maior em meio às limitações que a vida lhe impôs. A semente de busca por significado começou a florescer dentro dela, alimentada pelo estoicismo que a incentivava a olhar além das superfícies e a encontrar valor nas experiências cotidianas. Uma das maneiras pelas quais Helena decidiu explorar essa busca por significado foi através da expressão criativa. Ela sempre teve uma paixão pela arte e pela escrita, e agora, mais do que nunca, essas formas de expressão se tornaram uma maneira de dar sentido à sua jornada. Com pincéis, tintas e um bloco de notas, ela começou a criar, canalizando suas emoções e reflexões em obras de arte e palavras. Cada traço de pincel, cada palavra escrita, era uma parte dela sendo compartilhada com o mundo. Ela capturava a essência de sua jornada, a dor, a esperança, a resiliência,
em cada obra de arte e em cada linha de prosa. Suas criações se tornaram um testemunho visual e emocional de sua jornada interior. Além de suas atividades criativas, Helena começou a registrar seus pensamentos e experiências em um diário. Cada página era uma janela para sua alma, um lugar onde ela podia despejar suas reflexões mais profundas, seus momentos de triunfo e seus momentos de vulnerabilidade. Escrever se tornou uma forma de processar suas emoções, uma forma de se conectar com ela mesma e com o que estava acontecendo ao seu redor. Helena mergulhava mais fundo em suas atividades criativas, e na escrita de seu diário, ela começou a ver sua vida de uma nova perspectiva. Ela descobriu que a busca por significado não era algo distante e inalcançável. Estava acontecendo a cada momento, em cada pincelada, em cada palavra escrita. Ela estava dando significado às suas experiências, transformando suas lutas em lições e encontrando beleza em meio à adversidade. Através de suas criações e de seu diário, Helena não apenas estava encontrando um propósito maior, mas também estava compartilhando esse propósito com o mundo. Suas obras de arte e suas palavras inspiravam outros a olhar além das dificuldades e a encontrar significado em suas próprias jornadas. E assim, Helena estava se tornando uma luz brilhante, iluminando o caminho não apenas para si mesma, mas para todos aqueles que tinham o privilégio de cruzar seu caminho. Impulsionada pela sabedoria estoica, Helena embarcou em uma jornada interior para cultivar virtudes que transcendessem as limitações impostas por sua condição. Ela compreendeu que, embora não pudesse controlar sua doença, tinha o poder de moldar quem ela era e como respondia aos desafios. E assim, a busca por virtude se tornou uma parte fundamental de sua jornada. Com cada novo dia, ela enfrentava escolhas que testavam sua coragem, sabedoria e autodisciplina. Ela encontrou coragem nas pequenas ações, enfrentando seus medos e enfrentando desafios que pareciam insuperáveis. Cada passo dado em direção a enfrentar sua própria vulnerabilidade era um ato de coragem, um lembrete de que ela era mais forte do que pensava. A sabedoria, outro pilar do estoicismo, tornou-se sua bússola em meio à incerteza. Helena mergulhou em livros e reflexões, buscando compreender as complexidades da vida e as verdades universais que permeavam sua jornada. Ela aprendeu a discernir entre o que estava sob seu controle e o que não estava, direcionando sua energia para aquilo que realmente importava. A autodisciplina, por sua vez, tornou-se seu guia prático. Helena estava determinada a não ser controlada por suas emoções, mas a escolher conscientemente suas respostas às situações que enfrentava. Ela aprendeu a respirar fundo e encontrar a serenidade mesmo quando as ondas da emoção ameaçavam derrubá-la. Cada vez que ela optava por agir com autodisciplina, ela estava construindo um alicerce sólido para sua jornada. Helena também encontrou virtude em suas interações com os outros. Ela estava mais consciente das necessidades dos que a cercavam, pronta para oferecer um ouvido atento ou um sorriso gentil. Ela encontrou força em compartilhar sua própria história, oferecendo uma mensagem de esperança e resiliência para aqueles que precisavam. Enquanto as estações mudavam e o tempo passava, Helena continuava sua busca incansável por virtude. Ela sabia que não era uma jornada sem altos e baixos, mas ela estava comprometida em crescer e evoluir, mesmo em face das dificuldades. Com cada novo desafio superado, ela sentia que estava se tornando uma versão mais autêntica de si mesma, uma pessoa que era moldada pelas virtudes que ela escolhia abraçar. No meio de sua luta diária, Helena estava gradualmente transformando sua vida em um testemunho vivo das lições estoicas. Sua busca por virtude não era apenas um exercício teórico, era um compromisso vivo com o crescimento pessoal, uma promessa de viver uma vida virtuosa, mesmo quando as circunstâncias não eram ideais. E assim, ela estava provando que a adversidade podia ser um solo fértil para o florescimento da virtude, uma luz brilhante em meio à escuridão. Confronto com a morte. O tempo passou, e Helena enfrentou momentos de relativa estabilidade e também momentos de declínio em sua saúde.
A batalha contra a doença era uma jornada imprevisível, cheia de altos e baixos. No entanto, chegou um momento em que a sombra da morte se aproximou mais do que nunca, forçando Helena a confrontar a inevitabilidade da vida e da morte de maneira mais profunda e pessoal. Em um dia em que o sol brilhava intensamente, Helena acordou com uma sensação de fraqueza que a envolvia como um véu. Cada movimento parecia uma tarefa árdua e ela se viu lutando para encontrar a força para se levantar da cama. Seu corpo, que já era frágil, parecia ainda mais vulnerável naquele momento. Helena sabia no fundo de seu coração que esse era um momento crucial. Ela podia sentir a proximidade da morte, como um sussurro suave, mas constante. Enquanto enfrentava a realidade de que a vida era efêmera e preciosa, ela começou a aplicar os princípios estoicos que havia aprendido. Ela se lembrou das palavras dos antigos filósofos que ensinavam que a morte era uma parte natural da vida, algo que todos eventualmente enfrentariam. Ela internalizou a ideia de que não podia controlar quando ou como a morte chegaria, mas podia escolher como responderia a ela. Ela se lembrou de que, embora a morte fosse inevitável, a maneira como ela vivia sua vida e como enfrentava seus medos eram escolhas que ainda podiam ser feitas. Com essa perspectiva, Helena encontrou uma paz surpreendente em meio à fragilidade de seu corpo. Ela se permitiu sentir gratidão pelas experiências que havia vivido, pelas pessoas que havia conhecido e pelos momentos que havia compartilhado. Ela decidiu abraçar cada momento, não importando quão pequeno ou efêmero fosse, como uma dádiva valiosa. Enquanto a luz do sol banhava seu quarto, Helena abraçou a proximidade da morte com serenidade. Ela não estava rendendo-se ao desespero, mas escolhendo viver de acordo com os princípios estoicos que a guiaram. Ela abraçou a ideia de viver bem, amar profundamente e aceitar o fluxo natural da vida. Com a coragem estoica que ela havia cultivado, Helena enfrentou a morte não como uma inimiga, mas como uma parte inevitável da jornada humana. Ela encontrou uma beleza melancólica na própria finitude, sabendo que sua história continuaria a inspirar os que ela amava, mesmo após ela ter partido. E assim, com uma sensação de paz, ela permaneceu firme em sua aceitação da vida e da morte, lembrando a todos que a verdadeira virtude reside na maneira como vivemos independente do tempo que temos. O desejo de Helena de encontrar significado em sua própria jornada transcendeu as fronteiras de sua própria vida. Com um espírito determinado e uma vontade inabalável de compartilhar sua experiência, ela decidiu levar suas palavras e ensinamentos além de seus círculos pessoais. E assim, ela criou um blog online, um espaço virtual onde suas reflexões e histórias encontrariam um público global. Com cada palavra digitada, Helena mergulhou nas profundezas de suas emoções, compartilhando os altos e baixos de sua jornada, com uma honestidade catártica. Ela falou sobre os momentos de desespero e os momentos de triunfo, as lágrimas e as risadas que fizeram parte de sua jornada. Ela também compartilhou as lições do estoicismo que a ajudaram a encontrar força e significado em meio à adversidade. O blog de Helena tornou-se um farol de esperança para muitos que estavam enfrentando suas próprias lutas. Pessoas ao redor do mundo, que nunca haviam conhecido Helena pessoalmente, encontraram conforto e força em suas palavras. Suas histórias de resiliência, suas reflexões sobre aceitação e suas explorações profundas sobre a busca por virtude tocaram os corações daqueles que as leram. Nos comentários do blog, as pessoas compartilhavam suas próprias histórias, conectando-se com a jornada de Helena de maneira profunda. Ela estava criando uma comunidade de apoio, um espaço onde as pessoas podiam se unir em torno de uma mensagem de esperança e superação. As palavras de Helena estavam se tornando um antídoto para a solidão e o desespero, oferecendo uma visão de que é possível encontrar significado, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Helena não estava apenas compartilhando sua história, ela estava oferecendo um legado de resiliência e inspiração para as gerações futuras.
Sua determinação em abraçar o estoicismo e aplicar seus princípios em sua própria vida estava mudando vidas de maneira inesperada e profunda. Ela estava provando que, mesmo diante das maiores adversidades, a força interior e a busca por virtude podem iluminar o caminho. Com cada postagem, Helena continuava a construir uma ponte entre suas próprias experiências e as vidas daqueles que a seguiam. Seu blog era uma prova viva de que uma única pessoa, com a coragem de compartilhar sua verdade, podia tocar muitos corações e inspirar mudanças reais. Helena estava fazendo uma diferença duradoura no mundo. Uma história de superação que ressoaria para sempre na vida daqueles que a encontrassem. Nos últimos dias de sua vida, Helena encontrou-se cercada por aqueles que a amavam. Sua família e amigos permaneceram ao seu lado, não apenas como testemunhas de sua jornada, mas como participantes ativos em sua história de resiliência e aceitação. Ela estava em paz consigo mesma, sabendo que havia vivido cada momento com propósito e coragem. Sua jornada havia deixado uma marca indelével em todos que a conheceram. Seu exemplo inspirador de enfrentar a adversidade com determinação e graça tocou corações em todo o mundo. Seu blog continuava a brilhar como uma luz de esperança, alcançando pessoas de todos os cantos com suas palavras de sabedoria e inspiração. Enquanto Helena descansava em seu leito, sua família e amigos lembraram as lições que ela lhes havia ensinado ao longo dos anos. Eles falaram sobre sua força inabalável, sua capacidade de encontrar beleza nas coisas simples e sua coragem em compartilhar sua história com o mundo. Eles celebraram sua resiliência e a maneira como ela havia abraçado o estoicismo como um guia para viver bem, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Helena sabia que sua jornada estava chegando ao fim, mas ela não estava com medo. Ela havia aplicado os ensinamentos estoicos em cada aspecto de sua vida, incluindo a própria morte. Ela sabia que havia abraçado a ideia de que a morte era uma parte natural da vida e que o que importava era a maneira como ela havia vivido e impactado os outros. Enquanto o sol se punha em seu último dia, Helena fechou os olhos em paz. Ela tinha vivido uma vida plena e significativa, deixando um legado de resiliência e inspiração para todos que a conheciam. Seu exemplo ecoaria através do tempo, lembrando a todos que o estoicismo não era apenas uma filosofia antiga, mas um conjunto atemporal de princípios que podiam moldar vidas e transformar adversidades em oportunidades de crescimento. Helena partiu com a certeza de que sua jornada não havia sido em vão. Seu legado de resiliência e aceitação continuaria a inspirar as gerações futuras, uma prova viva de que, mesmo nas situações mais difíceis, o poder do estoicismo podia iluminar o caminho e permitir que as pessoas encontrassem força, significado e paz. À medida que os anos passaram, a história de Helena continuou a ecoar no coração daqueles que a conheceram e naqueles que leram suas palavras. Seu legado de resiliência e aceitação permaneceu como uma luz brilhante, lembrando a todos que o poder do estoicismo não era apenas uma filosofia abstrata, mas sim um guia prático para enfrentar as adversidades da vida. Em seu blog, as palavras de Helena continuaram a inspirar pessoas de todos os lugares, oferecendo conforto e orientação para aqueles que enfrentavam desafios próprios. Uma das citações estoicas que ela compartilhou, agora um símbolo de sua jornada, ressoava como um eco constante. A adversidade não é um obstáculo, mas um trampolim para a virtude. Essa mensagem tão simples e profunda encapsulava a essência da jornada de Helena. Ela havia enfrentado a adversidade de frente, transformando-a em uma oportunidade para cultivar virtude, resiliência e significado. Sua história se tornou um lembrete constante de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, havia espaço para crescimento e aprendizado. O legado de Helena continuou a se espalhar, influenciando pessoas que nunca haviam conhecido sua história pessoalmente. Suas palavras serviram como um farol de esperança em tempos de escuridão, lembrando a todos que a força interior e a busca por virtude podiam iluminar o caminho, não importando quão desafiadoras fossem as circunstâncias. E assim,
A história de Helena se tornou um testemunho duradouro do poder do estoicismo, da resiliência humana e da capacidade de encontrar significado mesmo nas situações mais difíceis. Ela deixou para trás um legado que nunca se apagaria, uma história de inspiração e coragem que ecoaria através do tempo, continuando a guiar e fortalecer aqueles que buscavam enfrentar as adversidades da vida com uma mente e um coração estoicamente fortes.